Isso aqui, a nossa sessão do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Ceará, e invocando a proteção divina, eu dou por aberta esta sessão e comunico que esta sessão está acontecendo em formato híbrido, de forma presencial. Aqui presentes estão o presidente, desembargador Raimundo Nonato, o vice-presidente, desembargador Gleides, corregedor, o nosso decano da corte, desembargador Gleidson Marcos Fernandes, presente também o desembargador Érico Carvalho Silveira, o desembargador Daniel Carvalho, o desembargador Luciano Nunes Maia, o desembargador Rogério Feitosa e o nosso procurador regional eleitoral, doutor Samuel Miranda, que está de forma remota. Não é isso, doutor Samuel? E sim, presidente. Registrando aqui a presença dos juízes, novos juízes, novos colegas, juízes substitutos, que vão hoje tomar posse como juiz eleitoral. Aqui nós temos presentes 15 juízes, mas eleitoral nós vamos dar posse a 11 juízes, né, no eleitoral. Registrando a presença também da doutora Bruna, do doutor Tiago e do deputado federal, doutor André Figueiredo, doutor André Fernandes, né, deputado federal, e também o nosso amiguinho lá do Caririaçu, terra de São Pedro, a Serra de São Pedro, né? Bom, pessoal, eu vou pedir permissão aos senhores para a gente inverter a pauta e fazer a nomeação e a posse dos novos juízes. Vai ser bem rápido. Eu quero pedir permissão à corte para a gente inverter. Ao invés da gente começar pela pauta judicial, 5 minutinhos a gente faz a posse dos nossos colegas e aí a gente coloca a pauta administrativa, ok? Então, vamos iniciar a nossa pauta administrativa. Eu passo, então, para o doutor Pedro, que é o nosso diretor-geral. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, demais excelências, embargadores eleitorais, servidores, nobres advogados, juízes que estão chegando agora ao Poder Judiciário, então tomarão posse como juízes eleitorais, também todos os servidores demais presentes, todos os estudantes também da Universidade de Fortaleza que estão chegando agora, senhor presidente. Senhor presidente, inicialmente eu submeto para referendo do plenário a portaria do TRE Ceará, número 366, de 2024, pela qual o senhor, na condição de presidente, designou os juízes substitutos abaixo relacionados para assumirem a titularidade das zonas eleitorais respectivas. São eles, doutor Daniel Alves Mendes Filho, que assumirá a 38ª Zona Eleitoral, sediada em Campos Sales, o doutor Luiz Vinícius de Holanda Bezerra Filho, que assumirá a titularidade da 40ª Zona Eleitoral, sediada em Ipueiras, o doutor Silvini de Melo Barros, que exercerá a titularidade da 61ª Zona Eleitoral, sediada em Tamboril, o doutor Suetônio de Souza Valgueiro de Carvalho Cantarelli, que assumirá a 65ª Zona Eleitoral, sediada no município de Cariré, a doutora Ana Paula Resman Gonzalez, que assumirá a 72ª Zona, sediada em Jaguaretama, o doutor Célio Antônio Dias, que assumirá a 79ª Zona Eleitoral, sediada em Heriutaba, o doutor Isaac Dantas Bezerra Braga, que assumirá a 86ª Zona Eleitoral, sediada no município de Alto Santo, o doutor Valdir Vieira Júnior, que assumirá a 89ª Zona Eleitoral, sediada no município de Amontada, o doutor Marcelo Veiga Vieira, que assumirá a 91ª Zona Eleitoral, sediada no município de Tabuleiro do Norte, o doutor Rodrigo Campelo Diógenes, que assumirá a 96ª Zona Eleitoral, sediada no município de Bela Cruz, e por fim, senhor presidente, o doutor Maicon Robert Moraes Tomé, que assumirá a 98ª Zona Eleitoral, sediada no município de Itarema. É essa portaria que submeto ao plenário neste momento, senhor presidente. Ok, doutor Pedro.
Antes, porém, eu queria só fazer aqui um introito. A posse dos novos juízes, hoje, 15/4/2024. Excelentíssimos senhores, colegas juízes eleitorais, é com grande satisfação que os saúdo neste momento em que assume o papel de guardiões do processo eleitoral. Neste ano de eleições municipais de 2024, reconhecemos os desafios significativos que vocês enfrentarão. Como representantes do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, vocês têm o dever de assegurar que cada cidadão possa exercer seu direito ao voto de maneira justa e democrática. Reconhecemos a complexidade desses desafios, mas confiamos em sua capacidade de enfrentá-los com integridade e imparcialidade, principalmente. Unidos, enfrentaremos as dificuldades que se apresentarem e conduziremos estas eleições com a firmeza necessária. Nossos magistrados assumem uma tarefa de extrema importância. A democracia, pilar fundamental de nossa sociedade, depende da integridade e lisura de nossos processos eleitorais. Cada voto, cada escolha deve ser resguardado de influências indevidas, garantindo a expressão autêntica da vontade popular. No cenário contemporâneo, as tecnologias emergentes representam um duplo desafio. Por um lado, a inteligência artificial pode ser uma aliada poderosa na otimização de processos e na ampliação do acesso à informação. Por outro lado, seu uso indevido pode distorcer a percepção pública, disseminar desinformação e minar a confiança no sistema democrático. As deepfakes, em particular, apresentam um perigo significativo. A capacidade de manipular vídeos e áudios de forma convincente cria um ambiente propício à propaganda de narrativas falsas e prejudiciais. Nossa missão, como guardiões da democracia, é identificar e combater essas ameaças, garantindo que o debate político se baseie em fatos e argumentos válidos. A responsabilidade que recai sobre os ombros dos senhores e nossos juízes é imensa. Caberá a vocês, em suas respectivas jurisdições, assegurar a observância das leis eleitorais, a imparcialidade na condução dos processos e a proteção da integridade do pleito. Seu trabalho será essencial para preservar a confiança dos cidadãos no sistema democrático e para garantir que as eleições municipais deste ano sejam um reflexo autêntico da vontade popular. Contamos com o comprometimento, a dedicação e a sabedoria de cada um de vocês, magistrados que estão aqui presentes, que possam enfrentar os desafios que se apresentam com coragem e determinação, guiados pela ética e pela justiça. Que a imparcialidade, volto a repetir, esse é um princípio indispensável para o magistrado. É o princípio maior, é o princípio da imparcialidade. Que a imparcialidade seja uma bússola e a integridade sua bandeira. Em nome do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, expresso meus votos de confiança e solidariedade a vocês, novos juízes, que hoje assumem a jurisdição eleitoral, que suas ações inspirem confiança, promovam a transparência e fortaleçam os alicerces de nossa democracia. E que Deus os ilumine em suas jornadas e que o Espírito da Justiça os guie em cada decisão. Sejam bem-vindos à nova missão.
Eu convido neste momento para tomar posse como magistrado eleitoral o doutor Daniel Alves Mendes Filho. Doutor Daniel Mendes Alves Filho é Campos Sales. Doutor Daniel, Vossa Excelência irá assumir a 38ª, é a nossa zona eleitoral de Campos Sales e tem como termo eleitoral a cidade de Salitre, né? Convido o doutor Luiz Vinícius de Holanda Bezerra Filho para exercer as funções de juiz titular da 40ª Zona Eleitoral. Nesse caso aqui, doutor Luiz Vinícius, Vossa Excelência irá comandar a 40ª, que é Ipueiras e Poranga, né? Eu convido o desembargador Gleidson para fazer a entrega do termo de posse. Vamos assinar. Seja bem-vindo. Não, senão você vai criar o estado do Cariri, já está na hora. É, Bezerra. Eu convido nesse momento o doutor Silvini de Melo Barros. Ele vai exercer as funções de juiz titular da zona de Tamboril e Monsenhor Tabosa. Eu convido neste momento o doutor Suetônio de Souza Valqueiro de Carvalho Cantarelli, 65ª Zona Eleitoral Cariré. Cariré vai pegar, Vossa Excelência vai ser o titular de Cariré, mas aí pega também Agroaíras e Varjota. Convido
desembargador Daniel, nosso ouvidor da casa, para fazer a entrega do termo de posse do nosso colega. Convido agora a doutora Ana Paula Resman Gonzalez. Já agora. Agora sim. Vossa Excelência vai para Jaguaretama. No dia 31 de março de 1992, eu tomava posse como juiz de Jaguaretama. E 32 anos já, né? E aí, Vossa Excelência vai pegar também Jaguaribara. Não é a antiga, né? Que está debaixo do caixão. É a nova. Naquela época ali a gente andava, atravessava na passagem molhada para poder ir para Jaguaribara. Né? E naquela época também, como faltavam juízes, os juízes só vieram em 93, aí nós preparamos Jaguaretama, Jaguaribara, Solonópolis, Irapuã, Pinheiro e Milhã. 5 cidades nós preparamos para as eleições. Seja bem-vinda. Né? Convido o doutor Luciano Maia, o nosso diretor da Escola Judiciária Eleitoral, para fazer a entrega do termo de posse da nossa colega juíza. Esse aqui é Heriutaba. Convido agora, nesse momento, o doutor Célio Antônio Dias, para o exercício das suas funções de juiz titular, juiz eleitoral, da zona de Heriutaba. Essa zona aqui... Nós vamos ter que lhe dar ajuda lá, doutor, porque essa zona aqui, ela pega 4 cidades. Vamos, se Deus quiser. Eu logo anunciando aqui para o senhor. Ela pega aqui, olha, ela pega Heriutaba, pega Mucambo, pega Pacujá e pega Graça. Mas Vossa Excelência fique despreocupado que vai ter auxiliares lá, colegas auxiliares. Daqui poderá, né? Hoje são 15 que estão tomando posse, dependendo da localização de cada um, a gente vai colocar um juiz auxiliar. E a partir de julho, o juiz vai ficar ajudando, auxiliando, de julho até novembro. Um juiz auxiliar e um promotor auxiliar. Seja bem-vindo. Eu convido o doutor Érico para poder fazer a entrega do termo de posse do nosso colega juiz de Heriutaba. Foi a primeira comarca do desembargador Emanuel. Doutor Isaac, convido o doutor Isaac Dantas Bezerra Braga para o exercício das funções juiz eleitoral titular da zona de Alto Santo. Agora aqui Alto Santo, Vossa Excelência vai pegar 2 cidades. Além de Alto Santo, vai pegar Iracema e Potiretama, viu? Então, também nós vamos auxiliar, viu? Nós vamos ajudar o senhor na época, a partir de julho vai ter ajuda. Fique despreocupado que o senhor não está só. O tribunal está fazendo a retaguarda de todos os senhores. 24 horas os senhores vão ter apoio. Eu convido, nesse caso, o desembargador eleitoral, o desembargador Rogério Feitosa Mota, para poder fazer a entrega do termo de posse. Esse é o... Pronto, isso aqui já são esses, né?
vamos tirar uma foto. Com todos. Não, vocês tiram aí, depois a gente vai tirar uma foto com todos eles aqui. Nesse momento eu convido o doutor Valdir Vieira Júnior. Ele vai exercer as funções de juiz titular da zona eleitoral de Amontada. Amontada pega como termo Miraíma. Doutor Valdir, seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Aí, caraizinho de Amontada, é muito bom, viu? Seja bem-vindo. Doutor Pedro, diretor-geral, convido o doutor Pedro para fazer a entrega. Convido agora, nesse momento, o doutor Marcelo Veiga Vieira. Vai exercer as funções de juiz eleitoral da Tabuleiro do Norte. Tabuleiro tem como termo eleitoral São João do Jaguaribe. São João fica na BR-116, ao lado de Tabuleiro e ao lado de Limoeiro. Seja bem-vindo. Ali já... E ali a Limoeiro é terra da diocese, né? Onde tem diocese tem cultura. Tem uma diocese. Da Grande Russas. Ali é. Eu convido o doutor Tiago para fazer a entrega do termo de posse do nosso colega. Ele foi delegado? É mesmo, é. E, nesse momento, o último a tomar posse, o doutor, penúltimo, né? Doutor Rodrigo Campelo Diógenes. Exercerá as funções de juiz eleitoral da cidade de Bela Cruz, que vai pegar como termo, pega Marco. Então, Vossa Excelência vai comandar, então, duas cidades para as eleições, Bela Cruz e Marco. Região boa, Bela Cruz, né? Ali também praia, né? Ali tem Jericoacoara, tem o Preá, muito bom ali. Região boa. É a primeira comarca do meu filho, do Saulo, Bela Cruz, né? Eu convido a doutora Bruna, nossa juíza, auxiliar da presidência, para fazer a entrega do termo de posse do nosso colega juiz. Diógenes Campelo é ali do Jaguaribe, né? Aqui é da Gema. É Diógenes Campelo, né? E, finalmente, agora sim, o último, doutor Maicon Robert Moraes Tomé. Doutor Maicon Roberto Moraes Tomé assumirá a zona eleitoral de Itarema. Itarema é só, doutor. Só. E aí dá para preparar o pleito com tranquilidade. Esse eu vou...
Bom, agora nós vamos para a nossa pauta. Convido os juízes, aqui ao lado tem um coffee break, para que os juízes possam ficar à vontade, os colegas. Eu também resisto, nesse momento, a presença dos alunos do curso de Direito da Universidade de Fortaleza. Eles fazem presentes, eles estão acompanhados pelos professores, o doutor Medina, professora doutor Jucá e a professora Daniela, na visita guiada do programa Escola Judiciária Eleitoral Cearense. A universidade vai ao TRE. Então, sejam bem-vindos. Agora nós vamos voltar à pauta normal e a gente inicia. Nós vamos para a aprovação das atas das sessões solenes e outorga a medalha de mérito ao ouvidor, ocorrida no dia 21/3/2024, da Comenda Padre Cícero, dia 22/3/2024, assim como a sessão ordinária, número 25, que ocorreu no dia 3/4/2024. Alguma objeção? De acordo, presidente. Atas aprovadas. Danilo. Então, agora nós vamos anunciar o processo de hoje. É uma representação especial, número 0600-001-56-2023. O quórum é completo. Tem esse pedido de vista em sessão do dia 20 de março do corrente ano. A origem é Fortaleza. O relator, desembargador eleitoral Daniel Carvalho Carneiro. Representante do Ministério Público, representado Heitor Rodrigo Pereira Freire. Advogado doutor José Vanderlei Marques Veras, e o assunto representação especial por gasto ilícito de recursos de campanha nas eleições de 2022. Na sessão do dia 15/3/2024, a Corte, por unanimidade, rejeitou as preliminares de decadência do direito de ação, inépcia da exordial e de cerceamento de defesa. Participou da votação o desembargador Raimundo Nonato Silva Santos, presidente da Corte. No mérito, o relator votou pela procedência da representação especial para cassar o diploma conferido ao senhor Heitor Rodrigo Pereira Freire, nos termos do parágrafo 2º do artigo 30A da Lei nº 9.504/97, reconhecendo-se a nulidade dos votos com o consequente recálculo do quociente eleitoral e partidário. Na sequência, pediu vista dos autos o desembargador eleitoral Luciano Nunes Maia Freire. Decisão em 20/3/2024. Após o voto do desembargador Luciano Nunes Maia Freire, o vistor acompanhou integralmente o voto do relator pela procedência da representação especial em tela. Pediu vista dos autos do desembargador eleitoral Dr. Rogério Feitosa Mota. Na oportunidade, do desembargador eleitoral Raimundo Nonato Silva Santos, presidente da Corte, observou o disposto no artigo 71, parágrafo 3 do regimento interno desta Casa, de que o pedido de vista seria coletivo. A última decisão, em 3/4/2024, pedido de prorrogação de prazo solicitado pelo vistor, foi deferido pela Corte e com base no artigo 71. Eu agora vou passar a palavra para o desembargador vistor, que pediu vista no caso do desembargador Rogério Feitosa Carvalho Mota. Com a palavra, Vossa Excelência. Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos. Cumprimento Vossa Excelência, presidente desta Egregia Corte, eminente desembargador Raimundo Nonato Silva Santos. Cumprimento o eminente corregedor, desembargador Francisco Leidson Pontes. Cumprimento o nobre relator, desembargador Daniel Carvalho Carneiro, na pessoa de quem cumprimento os eminentes pares.
Cumprimento o doutor Samuel Arruda, nosso procurador regional eleitoral. Cumprimento as colegas advogadas na pessoa da doutora Sara Sombra, e os colegas advogados na pessoa do doutor Fernandes Neto. Cumprimento também os alunos da Unifor, aqui presentes. E também não poderia deixar de cumprimentar a presença do eminente deputado federal André Fernandes, aqui presente no plenário, juntamente com o colega Pedro Neto. Senhor presidente, na sessão que ocorreu na comarca de Barbalha, no nosso TRE em movimento, e que mais uma vez parabenizo Vossa Excelência pela iniciativa de levar o Tribunal Regional Eleitoral, a Justiça Eleitoral, para que fique mais próxima da sociedade, que tenha essa aproximação, que foi muito salutar. Eu pedi vista, desembargador Daniel, e já tinha manifestado minha preocupação desse processo, e já ressaltava que estou aqui na Corte desde 2020, e participei do registro de candidatura de 2020, participei de registro de candidatura de 2022, e todo o processo em que eu me deparei para julgar, seja como relator ou participante de sessão, em que havia uma impugnação ao registro de candidatura, das mais diversas situações, eu sempre fui muito criterioso, porque a gente, queira ou não queira, estaria a ingerir sobre a possibilidade da pessoa poder se candidatar, e queira ou não queira também, de uma forma direta ou indireta, há também um impedimento quando a gente nega o registro de candidatura de alguém, de um eleitor votar nessa pessoa. Então sempre tive um critério em todas as espécies de impugnação e registro de candidatura. E o que também me preocupa, pós-pleito, e isso é algo também até jurisprudencial e doutrinário, que devemos ter em mente, é a situação em que envolve o pós-pleito, né? Ou seja, a pessoa, depois de eleita, ter o seu registro cassado. Sabemos que, e aí perder seu mandato, consequência de inelegibilidade, consequência nas fraudes à cota de gênero, nas ações que envolvem a fraude à cota de gênero, nós temos ali a cassação de todo um DRAP. Então são consequências gravíssimas, e que eu sempre fiquei muito criterioso e preocupado com essas ações em que tive a oportunidade de participar. Nesse processo, em específico, Vossa Excelência, eminente relator, trouxe o voto pela cassação decorrente de uma representação eleitoral do diploma conferido ao senhor Heitor Rodrigo Pereira Freire, nos termos do parágrafo 2º do artigo 30 da Lei 30A, da Lei das Eleições, conhecida Lei 9.504/97, reconhecendo, consequentemente, a nulidade dos votos, com o recálculo do quociente eleitoral e partidário. Posteriormente, já decorrente do pedido de vista, Vossa Excelência foi acompanhado pelo eminente desembargador Luciano Maia. Isso me preocupou, por quê? E fiz a ressalva. Estaremos aqui a decidir sobre a cassação de um voto que não é só do candidato. Ele é um voto duplo. Ele é do candidato e do partido. E aí ter interferências contra terceiros. Então isso é algo que me deixa bastante preocupado, e por isso pedi vista para uma melhor análise, para trazer o processo aqui após uma análise mais detida. E inicio. Consoante certidão ID 19567189, na sessão de 15/3/2024, inicialmente a Corte, à unanimidade, rejeitou as preliminares de decadência do direito de ação, inépcia da inicial e cessamento de defesa. No mérito, o eminente relator, o desembargador Daniel Carvalho Carneiro, votou pela procedência da representação eleitoral para fins de cassar o diploma conferido a Heitor Rodrigo Pereira Freire, nos termos do parágrafo 2º do artigo 30A da Lei 9.504/97, reconhecendo-se a nulidade dos votos, com o consequente recálculo dos quocientes eleitoral e partidário, o que foi acompanhado por Sua Excelência, o eminente desembargador eleitoral Luciano Nunes Maia Freire. Na sequência, em sessão de 20/3/2024, conforme certidão... Não, na sequência pediu vista o desembargador eleitoral Luciano Nunes Maia. Na sessão de 20/3/2024, conforme certidão 19568190, o desembargador eleitoral Luciano Nunes Maia Freire acompanhou integralmente o voto do relator, pela procedência da representação interna. Pedi vista dos autos para melhor análise, notadamente no tocante à questão da destinação dos votos atribuída ao representado, que teve seu diploma cassado. Adoto de início o bem lançado relatório, elaborado pelo eminente desembargador relator. Nesse contexto, li atentamente o voto do ilustre relator, pela procedência da representação eleitoral, para fins de cassar o diploma conferido ao representado Heitor Rodrigo Pereira Freire, nos termos do parágrafo 2º, artigo 30A
da Lei 9.504, 97, reconhecendo-se as nulidades dos votos, com consequente recálculo dos quocientes eleitoral e partidário, bem como li atentamente o voto vista do eminente desembargador Luciano Maia. A priori, conseguindo que também acompanho, mesmo com algumas ressalvas, o entendimento do nobre relator, no sentido de que é razoável proporcionar a cassação do diploma do representado, porquanto, além de ter gastos não comprovados de mais de R$600 mil com recursos públicos, realizou gastos expressivos e sem comprovação regular com serviços contábeis e advocatícios, no valor de R$1.050.000, inclusive doando o valor estimado de R$900 mil para 3 candidatos que tiveram suas candidaturas inexpressivas e que demonstraram gastos irrisórios em suas respectivas campanhas. Resta, portanto, configurada a prática da conduta tipificada no artigo 30A, parágrafo 2º da Lei 9.504, 97, pelo representado. Todavia, com todas as vênias ao eminente relator e ao nobre desembargador Luciano, que o acompanhou, entendo que deve ser afastada da nulidade dos votos e, por conseguinte, o recálculo dos quocientes eleitoral e partidário. Explico. Inicialmente, anoto que não se deve confundir a demanda em relação ao cargo majoritário com o cargo proporcional. Este último, o caso dos autos. Isso porque o sistema majoritário apresenta lógica e dinâmica diversa do sistema proporcional, na medida que, enquanto este último tem grande relevo em relação aos votos obtidos pelos partidos para o cálculo dos quocientes eleitoral e partidário. No sistema majoritário, a ênfase situa-se principalmente na figura do candidato. E aqui eu trago o julgado do STF, ADI 5081, relator o ministro Roberto Barroso. Nesse contexto, estamos aqui a tratar sobre destinação de votos de candidato a deputado federal não eleito, eleição proporcional, que terá seu diploma cassado, com nulidade de votos. Pois bem, estabelece o artigo 30A, parágrafo 2º, da Lei 9.504 o seguinte, artigo 30A. Qualquer partido político ou coligação poderá representar a Justiça Eleitoral, no prazo de 15 dias da diplomação, relatando fatos, indicando provas e pedir a abertura de investigação judicial para apurar condutas em desacordo com as normas desta lei, relativas à arrecadação e gasto de recursos. O parágrafo 2º dispõe: comprovados captação ou gasto ilícito de recursos para fins eleitorais, será negado o diploma ao candidato ou cassado, se houver sido otorgado. E aqui eu faço uma ressalva, que a Lei 9.504, eu já tive a oportunidade aqui de me manifestar sobre ela, desembargador Érico e eminente corregedor, é a lei que veio para estabelecer as premissas das eleições. Ela substituiu a Lei 9.100, que era a última lei que tinha sido tratava das eleições municipais de 95, e ela veio para tratar as premissas básicas de todas as eleições. E o artigo 30A, por óbvio, não era um artigo de norma originária. Ele foi inserido na lei em 2009, decorrente da investigação que houve inicial e ainda que depois ficou conhecido como o esquema do Petrolão, para impedir o Caixa 2. O Caixa 2 nas eleições. E o que é o Caixa 2? É a entrada irregular de recursos nas eleições e automaticamente o gasto irregular de recursos. Nós estamos aqui numa situação diferente. O recurso não entrou na campanha de forma irregular. A gente, como eu vou dizer aqui, e ficou muito claro no voto do eminente relator, ele foi gasto de forma irregular. Até por conta das equiparações, e eu até fiz essa referência quando Vossa Excelência trouxe o voto, quando eu pedi vista, de acordo com as outras campanhas. Então, campanhas bem mais complexas tiveram gastos com advogado e contador, num valores bem menos expressivos. E aqui faço essa ressalva, por quê? Porque com não há limite para gasto com advogado, e isso ficou bem claro no voto de Vossa Excelência e com contador. Mas o que houve aqui é, de acordo com a comparação com outras campanhas, ficou algo que se tornou estranho, que causou uma perplexidade. Então, deixo também essa ressalva. Então, o artigo 30A, inserido em 2009, veio combater, desembargador Luciano, o Caixa 2, que é a entrada principalmente de recursos ilícitos. Por isso mesmo, o Tribunal Superior Eleitoral, a julgar o recurso especial eleitoral número 179550-2016, relator o ministro Edson Fachin, fixou entendimento no sentido de que o artigo 30A da Lei das Eleições visa coibir práticas ilícitas relativas ao uso de recursos financeiros em campanhas eleitorais, que possam acarretar o comprometimento da lisura do pleito e o desequilíbrio entre os candidatos na disputa. Ou seja, o Caixa 2 acaba desequilibrando a disputa.
houve um comprometimento da lisura. Por outro lado, a nulidade dos votos e o recálculo dos quocientes eleitoral e partidário apenas devem ser realizados quando esta é viciada em fraude, coação, interferência de poder econômico, desvio de poder ou abuso de autoridade, ou quando houver emprego de processo de propaganda ou captação de sufrágio vedada por lei. Tudo, ou ainda na forma do artigo 237, a dispor que a interferência do poder econômico e o desvio de abuso de poder de autoridade em desfavor da liberdade do voto serão coibidos e punidos. Da leitura dos dispositivos mencionados, extrai-se, repita-se, que a eventual nulidade da votação e retotalização dos votos e consequente recálculo dos quocientes eleitorais e partidários incide tão somente nos cenários em que os candidatos tiveram seus diplomas ou mandatos cassados pela prática de ilícitos eleitorais graves, a exemplo de hipótese de falsidade, fraude, coação, captação ilícita de sufrágio, abuso de poder econômico, político ou uso indevido de meio de comunicação. Nestas situações, os votos são inválidos e anulados para todos os efeitos, sendo inviável o aproveitamento dos votos dados aos candidatos pelo respectivo partido político. Artigo 222 e 237 do Código Eleitoral. E aqui é uma menção feita na ação direta de constitucionalidade 4.513, julgada pelo Supremo Tribunal em 13 de 4 de 2023, relatoria do eminente hoje presidente, ministro Luiz Roberto Barroso. Na espécie, a cassação foi fundamentada, como se diz, na regra do artigo 30A, parágrafo 2º, da Lei 9.504, de 97, ou seja, teve como causa de pedir a omissão de comprovação de gastos com recursos públicos e outras despesas, sem que ficasse devidamente comprovado, e aqui eu deixo claro, que a prática ilícita relativa ao uso de recursos financeiros na campanha do representado acarretou comprometimento da lisura do pleito ou desequilíbrio entre os candidatos na disputa. Logo, para mim, observe-se que a cassação não se consubstanciou por votação viciada em fraude, falsidade, coação, uso de meio de que trata o 237 ou emprego de propaganda ou captação de sufrágio vedado por lei. Continuo. Dessa forma, quanto à questão de fundo, ao meu sentir, mesmo na hipótese de procedência da presente ação, entendo que não deve incidir o sobrecitado dispositivo legal, o artigo 222, mas sim a aplicação da regra do artigo 175, parágrafo 4º do Código Eleitoral, com a manutenção da validade dos votos em favor da legenda partidária. O artigo 175 diz o seguinte: serão nulas as cédulas. Parágrafo 4º. O disposto no parágrafo anterior não se aplica quando a decisão de inelegibilidade ou cancelamento de registro for proferida após a eleição, a realização da eleição, a que concorreu o candidato ao cassado pela sentença, caso em que os votos serão contados para o partido pelo qual tiver sido feito o seu registro. E ainda tem a resolução que trata do tema, no artigo 298, dizia que a resolução a resolução 23.554, que os votos seriam aproveitados para o partido quando cassado em votação autônoma, em eleição autônoma, ação autônoma, desculpe. Por outro ângulo, não desconheço o teor do artigo 198.2b da resolução 23.611 de 2019, ao dispor que serão anulados os votos dados ao candidato cujo registro, após a eleição, venha a ser cassado, em ação autônoma, por incidência das situações previstas no artigo 222 e 237, ambos do Código Eleitoral. Todavia, conforme será exposto, o presente caso não pode ser considerado em tal situação. E aqui eu abro um parênteses para esclarecer que a resolução, que eu acabei de citar, 23.554, barra do Luciano, barra do Érico, eminente corregedor, presidente, a resolução que tratou das eleições preparatórias de 2018, dizia que o seguinte, no seu artigo 219, serão nulos para todos os efeitos, inclusive para a legenda, os votos dados, inciso 4, a candidato que, na data do pleito, esteja com registro deferido, porém, posteriormente cassado por decisão e ação autônoma, se a decisão condenatória for publicada antes das eleições. Não é o caso. A decisão aqui é posterior à eleição, então já não se enquadrava. Porém, o Tribunal Superior Eleitoral editou a resolução 23.611, na realidade ele alterou a resolução 23.611, e nesta resolução, ele no artigo 198, como eu falei agora, ele passou a dispor de que o voto seria anulado na hipótese de o candidato vir a ser cassado em ação autônoma, por decisão contra a qual tem imposto recurso com efeito suspensivo, o que seria a hipótese dos autos. Todavia, a resolução
23.669, que tratou da eleição geral de 2022, não trata do tema. E nem a resolução que trata da eleição de 2024. Também não trata do tema. Então, entendo por essa forma que a resolução, o artigo 198, para o inciso 2, a linha B, da resolução 23.611, não deve se aplicar ao presente caso. E continuo. Nesse diapasão, relevante destacar que os comportamentos proscritos nos mencionados artigos 222 e 237, a meu ver, constituem rol taxativo legal. Em outras palavras, trata-se de lista esgotante elaborada pelo legislador, tendo por finalidade interpretação não ampliativa, até porque disciplinam situações de extinção anômala, ocasionadas pela incidência de faltas eleitorais de primeiro grau. Assim, não há como estender a outras condutas externas os limites dos citados dispositivos. É que se compele exegese restritiva de normas de direito, especificamente quando pode ocorrer alteração da vontade popular. Deste modo, efetivamente, entendo que, mesmo havendo cassação de diploma, na forma do artigo 30A, parágrafo 2º da Lei 9.504/97, a nulidade dos votos somente deve incidir nas condutas previstas nos artigos 222 e 237 do Código Eleitoral, de maneira a prestigiar de forma relevante o dever constitucional de valorização das agremiações partidárias e da vinculação entre o mandato eletivo e o partido político no sistema proporcional, nos termos do artigo 1º, inciso 5, artigo 5º, inciso 17, artigo 14, parágrafo 3º, inciso 5 e artigo 17, caput, parágrafo 3º da Constituição. A esse respeito, importante ressaltar ainda que o recálculo dos quocientes eleitoral e eventual alteração da destinação das vagas, com a recomposição dos órgãos legislativos, diante das peculiaridades de caso a caso, podem provocar forte instabilidade institucional, resultando em impossível insegurança jurídica, crise de governabilidade e consequente descrédito do poder legislativo. Ademais, para mim, não se pode também anular votos que constitucionalmente são do partido político sem chamá-lo para compor a lide, no intuito de apresentar o exercício do direito de defesa. Entendo que, nesta situação de anulabilidade superveniente dos votos proporcionais, faz necessária a presença da agremiação partidária como litisconsórcio passivo necessário, notadamente em ação em que envolva possibilidade de cassação de registro, diploma ou mandato, com anulação integral dos votos. A propósito, sabendo que o sistema proporcional nacional aponta que o voto pertence também ao partido, não há, por consequência, como incidir presunção absoluta de culpa nas demandas judiciais aos entes partidários, ou seja, não há como responsabilizar objetivamente a grei. Nesse ideativo, entendo que um candidato que comete ilícito eleitoral decorrente de sua prestação de contas por gastos irregulares ou não comprovados, deve sim ser responsabilizado por sua conduta, o que seria o caso dos autos. Todavia, tal circunstância não implica necessariamente que o seu partido também seja responsabilizado. Assim, é de se reconhecer que o tratamento jurídico dos votos obtidos por candidatos proporcionais que venham a ser cassados não podem, via de regra, serem declarados nulos. E aí eu trago aqui a jurisprudência, a doutrina de Jairo Gomes, e está disponível a Vossa Excelência, que foi de um debate da Abradep em 22 a 23 de setembro de 2020, e esse debate é exatamente com base na resolução 23.611 de 2019. E aí eu deixo de ler, que já está à disposição de Vossa Excelência. Por oportuno, trago a colação de julgados dos tribunais eleitorais pertinentes à matéria. O primeiro julgado que faço referência é do TRE de Minas Gerais, julgado agora em 27/11/2023, relator desembargador federal Miguel Ângelo de Alvarenga Lopes, em que a parte negritada que interessa. Conforme jurisprudência deste Tribunal Regional Eleitoral, os votos obtidos pelos candidatos com registro deferido, que tenham sido cassados em representação eleitoral, são mantidos para a legenda. Aí ele cita a jurisprudência do próprio tribunal no mandato de segurança 060016-038. Outro julgado, esse outro é do TRE de Minas Gerais também, desembargador Cássio Azevedo Fontinelli. Na parte que interessa, na linha da jurisprudência do TSE, a inteligência do artigo 175, parágrafo 4º do Código Eleitoral, os votos obtidos por candidato cujo registro estava deferido na data do pleito não são anulados, mas contados a favor da legenda, pouco importando se, após o pleito, for proferida decisão de inelegibilidade ou de cancelamento do registro. Nas eleições proporcionais, o voto do eleitor não é destinado apenas ao candidato, mas também à legenda, cabendo em cada indeferimento
em caso de indeferimento posterior ao registro, o cômputo dos votos a favor da legenda. A aplicação dos princípios da soberania do voto, da boa-fé e da confiança e do artigo 175, parágrafo 4º do Código Eleitoral. Agravos a que se nega o provimento, mantendo a decisão monocrática que determinou o cômputo dos votos ao candidato do cargo de deputado federal, Carlos Alberto Pereira, a legenda Partido Podemos. E aí eu trago uma mais específica do TRE da Bahia, em que julgou um caso envolvendo o artigo 30A. E aqui eu peço licença para ler, porque é importante para o julgado. Na parte que interessa. Da validade da votação e cômputo para a legenda. 1. A nulidade da votação e o recálculo dos quocientes eleitoral e partidário apenas devem ser realizados quando ocorrer fraude, como eu falei anteriormente, coação, abuso de poder e os demais comportamentos proscritos pelo artigo 222, 237, caput do Código Eleitoral, sob pena de ocasionar uma instabilidade nas câmaras legislativas, gerando eventual insegurança jurídica, vulnerabilidade administrativa e consequente descrédito dos poderes legislativo e judiciário, bem como por vilipendiar outros princípios garantidos pela Constituição Federal de 88. Neste cenário, percebe que os votos validamente outorgados à candidata embargada devem ser aproveitados pelo partido que lançou sua candidatura, uma vez que a cassação embasada no 30A da Lei 9.504, ou seja, teve como causa de pedir omissão de gastos de recursos de campanha, especificamente das despesas com prestação de serviço de marketing, validade da votação e cômputo para a legenda. Cito também outro julgado do TRE de São Paulo, que também trata de ação autônoma pelo 30A de cassação de diploma. Na parte que interessa, cassação de diploma, determinação de recolhimento do valor de R$ 53.030 ao Tesouro Nacional e aplicação do artigo 175, parágrafo 4º do Código Eleitoral, com cômputo dos votos recebidos pelo partido para a legenda pelo qual concorreu. E aqui continuo. Neste sentido, em razão da segurança jurídica, o entendimento que defendo, com devido respeito ao nobre relator, é de que os votos obtidos pelo candidato, como no presente caso, com registro deferido e que tenha sido cassado por comportamentos não elencados expressamente pelos artigos 222 e 237 do Código Eleitoral, devem ser mantidos para a legenda pelo qual se elegeu, não impactando no cálculo do quociente eleitoral partidário. No que diz respeito à segurança jurídica, trago aqui a doutrina de José Afonso da Silva, que leciona que essa consiste no conjunto de condições que tornam possíveis às pessoas o conhecimento antecipado e reflexivo das consequências diretas de seus atos e de seus fatos à luz da liberdade reconhecida. Uma importante condição de segurança jurídica está na relativa certeza de que os indivíduos têm em que as relações realizadas sob o império de uma norma devem perdurar ainda quando tal norma for substituída. Então, com essas considerações, entendo que mesmo sendo reconhecido em ação autônoma pelo 30A, que houve um gasto irregular, um gasto que destoou de demais campanhas, mas não sabemos aqui se houve uma fraude, se houve aqui um abuso de poder econômico. Nós não sabemos, porque não houve investigação maior. A realidade, existe uma investigação na seara criminal que poderá esclarecer isso, mas por esse processo não ficou esclarecido, né? Entendo que mesmo nessas hipóteses, não estando enquadrado expressamente no artigo 222, 237, qualquer conduta, seria o caso aqui de, cassando o diploma, manter os votos em relação ao partido. Se assim não for, nesse sentido, vejo que mesmo em hipótese de R-sede, em que a pessoa é declarada inelegível, né, ou que ela venha a ser declarada, venha a ser indeferida ou cancelado o seu registro após a eleição, mesmo assim o próprio TSE já tem mantido os votos, e aqui trago a jurisprudência do TSE, que mantém os votos para o partido, não anulando assim os votos, não prejudicando a grei. Porém, se assim não fosse, certo também é que, mesmo nas hipóteses de representação eleitoral pelo 30A da Lei das Eleições, sendo julgada procedente e comprovado que a conduta do candidato restou enquadrada em alguma das hipóteses do artigo 222 ou 237, o que não é o caso, que não ficou, o entendimento jurisprudencial é de que somente seriam anulados os votos em relação ao candidato, permanecendo válido para o partido ou coligação que o elegeu, o que se diz diante da natureza binária do voto nas eleições proporcionais, que não se destina apenas ao candidato, mas também à respectiva legenda, na forma do artigo 16A, parágrafo único, 59, parágrafo 2º,
da Lei 9.504, combinado com o artigo 175, parágrafo 4º do Código Eleitoral. E aqui trago, para subsidiar essa tese, uma jurisprudência do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, firmado nos embarques de declaração no recurso especial 00001 29 2017 619 01 38, desembargador Carlos Eduardo da Rosa da Fonseca, em que Sua Excelência diz, abro aspas, ressalte por oportuno que nas eleições para os cargos proporcionais, a cassação do registro ou diploma em decorrência de condenação imposta em ação autônoma por conta de ilícitos eleitorais praticados durante a campanha, e aqui configurado. Nesse caso, nós temos aqui despesas que não foram configuradas, não foram bem realizadas, não foram comprovadas. Mas não posso dizer que houve aqui um ilícito na forma do 222 e 237. Continua, Sua Excelência, implica o reconhecimento da nulidade dos votos, exclusivamente em relação ao candidato. Aí ele abre aspas e bota, artigo 222 do Código Eleitoral, permanecendo válidos os votos para o partido ou coligação que o elegeu. Isso se deve à natureza, e aí, repete, binária do voto nas eleições proporcionais. Ainda na mesma linha, trago a jurisprudência do TRE do Rio Grande do Sul, em que reconheceu a nulidade, que reconheceu um ilícito eleitoral, mesmo assim não cassou os votos. Vou ler a parte que interessa. Acolhido o pedido de agremiação de intervenção de terceiros, aqui fala da intervenção de terceiros em item 5, gastos ilícitos de recursos. Demonstrar a captação irregular de valores para a campanha e a realização de despesas ilegais afronta a lisura do financiamento de campanha eleitoral. Omissão de valor representativo nas despesas, em quantia superior ao declarado na prestação de contas. Gravidade da conduta, incidência do artigo 30A da Lei 9.504/97. 6. Reconhecida a captação ilícita de sufrágio e a obtenção e dispêndio ilegal de recursos, aplicação de multa, declaração de inelegibilidade, cassação do diploma, cômputo dos votos obtidos pelo candidato a favor da coligação pelo qual concorreu, por força do artigo 175, parágrafo 3º e 4º do Código Eleitoral. Finalizo. Com essas considerações, acompanho o eminente relator e voto para julgar procedente a representação, consequente cassação do diploma do representante, senhor Heitor Rodrigo Pereira Freire, nas eleições de 2022, por incidência do parágrafo 2º do artigo 30 da Lei das Eleições, divergindo, todavia, de Sua Excelência, para afastar a nulidade dos votos atribuídos ao representante e reconhecer que os respectivos votos obtidos sejam devidamente computados para o Partido União Brasil. E aqui faço, senhor presidente, eminente Mário, mais um adendo de que, de fato, nesta ação não foi feita uma investigação maior e dizer aonde essas despesas impactaram na eleição. O que é que ela maculou a lisura do pleito? Não, nós temos despesas irregulares. Isso é fato, né? Então, para não ser redundante, eu acompanho Sua Excelência divergindo nessa parte para manter os votos ao partido. Como voto, presidente, eminente Spades. Pois não, desembargador Rogério, eu aviso apenas aos colegas da Corte que nós estamos aqui com fundamento no artigo 71, parágrafo 13 da Casa, não admite mais pedido de vista. Viu? Esse aqui já está coletivo. Esse é o último pedido de vista. Então, tem que terminar o julgamento hoje. Vamos, então, colher o voto do desembargador depois do desembargador Rogério, desembargador presidente, vice-presidente, desembargador Francisco Gleidson Pontes, nosso corregedor. Obrigado, senhor presidente. Meus cumprimentos à corte, também o nobre procurador eleitoral, doutor Samuel, advogados presentes, deputado Freire, alunos da Unifor, acompanhados das doutoras Daniele, Gina e doutor Jucá. É uma honra tê-los aqui. Presidente, a gente já vem acompanhando esse processo desde o pedido de vista do desembargador Luciano. E o que se tem aqui agora, uma divergência bem centrada na destinação dos votos obtidos pelo candidato, cujo mandato está sendo julgado. E até agora, pela votação que temos, reconhecendo a cassação.
Resta saber, por diante dos 2 votos, se prevalece a votação anulada para o partido ou se haverá recontagem do coeficiente eleitoral. Eu confesso que fiquei muito incomodado com a situação de que, cassado o mandato do deputado, nas circunstâncias em que já aconteceu o julgamento da prestação de conta, que os fatos narrados era falta de prestação de conta de valores obtidos pelo candidato, e que gerou esta ação de cassação do mandato, essa cassação pudesse atingir também o partido. Sua Excelência, o desembargador Rogério, me trouxe mais ainda luzes, porque não me parece muito razoável, ou razoável, já que não há muito ou pouco, não me parece coerente, não me parece lógico que o partido possa sofrer as consequências da cassação do seu membro sem que haja um liame, sem que haja uma vinculação dos atos praticados pelo deputado e a legenda. E também não encontrei na legislação de incidência, o artigo 30A, da Lei 9.504/97, a norma cogente. Não há. O doutor Rogério foi mais além e foi buscar subsídios no artigo 175, parágrafo 4º, que me parece mais consentâneo, mais lógico, porque há a exclusão dos dispositivos do artigo 222 e 237, pela mesma análise que se faz para a incidência deles. Ora, se eu não tenho uma norma cogente, se os fatos que me remetem à não prestação de contas são diversos para a incidência do artigo 30A, não me parece muito proporcional e aceitável que a legenda possa ser também maculada e condenada. Então, o cerne da controvérsia que resulta aqui no final dos votos do eminente relator e do eminente desembargador Vistor é somente a destinação desses votos. Se permanecem com a legenda ou se vão para a contagem, e aí penalizando o partido. E o desembargador Rogério ainda trouxe uma nuance, sem que tenha sido parte do processo. Então não há, assim, na minha visão, para que sejamos justos, coerentes, razoáveis, que a decisão prevaleça também em relação à agremiação partidária. Pedindo vênia aqui o meu companheiro, amigo, relator, e doutor Daniel, e também ao desembargador Luciano, que acompanhou Sua Excelência, eu vou seguir a divergência. Acho que é mais consentâneo, é mais justo, respeitadas as opiniões encontradas. É como voto, senhor presidente. Vossa Excelência também acompanha o relator, todavia acompanha a... Eu estou com uma divergência porque é única e exclusivamente em relação à destinação dos votos nulos, que permanece com o partido. Só isso. É a única divergência que o desembargador Rogério trouxe no seu voto. Ele acompanhou o relator pela cassação. E eu também estou acompanhando. E, todavia, diverge tão somente para afastar a nulidade
de votos e reconhecer que os votos obtidos pelo senhor Heitor Rodrigo Pereira Freire nas eleições de 2020 sejam computados para o Partido União Brasil. Perfeitamente. Ok, entendi. Vamos então, o desembargador Luciano estava querendo a palavra, porque ele pediu vista numa outra oportunidade, eu devolvo a palavra ao desembargador Luciano. Depois também, presidente. Pois não. O desembargador Luciano pediu, depois eu Pois volto não. aí. Muito obrigado, senhor presidente. Bom dia. Cumprimento Vossa Excelência, cumprimento todos os colegas, procurador regional eleitoral, doutor Pedro, advogadas, advogados, servidoras e servidores que nos acompanham. Faço também um cumprimento especial aos alunos da Unifoc que aqui se encontram a nos prestigiar e os cumprimento nas pessoas dos professores, professor Medina e professora Daniela. Muito bem-vindos, é uma alegria tê-los aqui nesta sessão. Senhor presidente, eu havia pedido vista e já dei meu voto visto, como muito bem ressaltou o desembargador Rogério Carvalho, Rogério Feitosa Carvalho Mota. E a mesma preocupação que Sua Excelência teve de ser bem criterioso, eu tenho para mim que todos nós temos essa mesma preocupação, até porque a cassação de um mandato é a pena capital que pode ser aplicada a um agente político. Então todos nós temos também essa mesma preocupação e o mesmo detalhe de observar as nuances. E eu fiz um voto vista complementar, senhor presidente, gostaria até de pedir a juntada. Eu estou a ratificar o meu voto vista que dei por ocasião da sessão lá no Cariri. Realmente eu rogo vênia ao desembargador Rogério e ao desembargador Gleidson Pontes. Eu não consigo enxergar no nosso sistema proporcional que tenhamos a procedência de uma representação com base no 30A e não tenhamos a nulidade dos votos. Desembargador Gleidson, eu peço a máxima vênia a Vossa Excelência, mas eu creio que seria uma incongruência. Com todo respeito a quem pensa diversamente, na minha opinião, seria uma incongruência. Nós temos a procedência do 30A. Houve nulidade, houve fraude. Até porque se não tiver havido, desembargador Rogério, então é para ser improcedente a representação. Porque Vossa Excelência fala, não houve fraude, não houve nulidade. Então é para ser improcedente, se não houve. Eu cogitei, desembargador, desse processo, até falei com o desembargador Luciano, ficar sobreestado enquanto se aguarda o inquérito para saber onde é que foi o dinheiro. Se esse dinheiro maculou o pleito. Bom, Nós não temos. O que a gente tem aqui é, de acordo com os parâmetros feitos, houve um gasto irregular. certo. Houve um gasto irregular, que esse gasto irregular, a meu juízo, data máxima vênia a quem pensa contrariamente, um gasto irregular de campanha, com toda certeza, a meu ver, desequilibra o pleito, um gasto irregular de campanha. Não, mas a gente não sabe o que é que ele fez com o dinheiro. Não é um processo de prestação de contas. A prestação de contas já foi julgada aqui. Nós estamos a analisar a representação especial eleitoral que foi manejada pelo Procurador Regional Eleitoral contra o deputado Heitor Freire. Então, senhor presidente, eu recebi no gabinete memoriais do advogado do Partido União Brasil e mesmo já tendo proferido o voto, eu me dei ao trabalho de aprofundar os estudos acerca da matéria. Pelo mesmo zelo que o desembargador Rogério tem, também eu tive a mesma preocupação de reestudar o assunto. O advogado levantou algumas questões e eu fiquei a refletir quais são as consequências da procedência da representação do 30A. Ao contrário do que sustentou o eminente desembargador Rogério Feitosa, eu vejo como pacífica a orientação jurisprudencial no sentido de que devem ser anulados os votos, no caso, hora sob julgamento. Qual seja, o que é que estamos a julgar? Gastos ilícitos de recursos destinados à campanha. A ação por captação de gastos ilícitos em recursos para fins eleitorais tem fundamento no 30A. Como consequência reflexa, secundária ou indireta da afirmação desse ilícito, ocorre a possibilidade de declaração de inelegibilidade, que não houve ainda. Acertadamente, o desembargador Daniel Carneiro não fez constar essa sanção específica, porque seria preciso uma ação autônoma. No que diz respeito à anulação dos votos com a cassação do diploma, o mesmo respeitado doutrinador esclarece de forma cristalina.
Anulação de votos. Como se sabe, o artigo 222 do Código Eleitoral tornou anulável a votação sempre que viciada por abuso de poder, emprego de processo de propaganda ou captação de sufrágio vedado por lei. A captação e os gastos ilícitos de recursos implica um incremento de campanha eleitoral. Isso se dá, sobretudo, pela propaganda eleitoral. É ilícita a propaganda custeada com recursos advindos de maneira irregular. Então, de acordo com o festejado processo eleitoralista e processualista que Vossa Excelência, desembargador Rogério, cita, o professor Jairo, ele se posiciona no sentido da anulação dos votos na hipótese de cassação do diploma com base no 30A. Eu faço referência à doutrina desse eleitoralista e também cito o professor Rodrigo Lopes Zílio, que diz que a consequência também é a anulação dos votos com base no 222, se houver a procedência da representação do 30A. Eu faço aqui uma digressão e concluo que, com base em interpretação lógico-sistemática, é preciso haver a anulação dos votos e o recálculo do quociente eleitoral e partidário. Tem uma decisão do TSE recente, do ano passado, originária de Roraima, em que a procedência da representação foi unicamente gastos ilícitos de recursos em campanha, com base no 30A. E lá houve a anulação dos votos e o recálculo do quociente eleitoral. Faço referência à decisão, cito vários arestos do TSE na mesma linha do meu voto, e realmente eu penso que deve haver a retotalização dos votos. Muito embora, desembargador Gleidson, o partido não tenha feito parte da LIDE, mas a súmula do TSE, salvo engano, a súmula 38, já pacificou o entendimento no sentido de que não existe litisconsórcio passivo necessário nas ações em que pode haver a cassação do mandato. Isso é pacífico no âmbito do TSE. Então, essa matéria já se encontra devidamente solucionada pelo TSE, que é o intérprete máximo da nossa legislação eleitoral. Então, senhor presidente, em sendo assim, a meu juízo, partindo-se de uma interpretação sistemática, vejo como cristalina a necessidade de anulação dos votos, se a pretensão do Ministério Público Eleitoral for acolhida, se for julgada procedente a representação e houver a cassação do diploma. Tudo isso em consonância com a jurisprudência do TSE e com a melhor doutrina. Com essas breves considerações, apresento a Vossas Excelências este voto vista complementar e rogo venha, mais uma vez, a quem pensa diferentemente. Não vejo como entender pela rigidez dos votos do senhor Heitor Freire diante desse escandaloso cenário de graves ilegalidades com gastos de recursos públicos de campanha. Realmente não tenho como enxergar de maneira diferente. Então, senhor presidente, eu peço a máxima vênia ao desembargador Rogério Feitosa, ao desembargador Gleidson Pontes, mas eu peço para ratificar o meu voto vista no sentido da procedência dos pedidos formulados pela Procuradoria Regional Eleitoral e, por consequência, para cassar o diploma conferido a Heitor Freire, nos termos do artigo 30A da Lei 9.504, de sorte a também reconhecer e a também declarar a nulidade dos votos que lhe foram computados. E, como consequência necessária, voto no sentido de determinar o recálculo dos quocientes eleitoral e partidário. Rogando mais uma vez, máxima venha a quem pensa diferentemente, senhor presidente. É como voto. E peça a juntada, se for possível, do meu voto dos autos. Pois não. Juntada concedida. Não há previsão no regimento
mas seria o caso de uma vista, do pedido de vista, porque o eminente desembargador trouxe um voto e ratificou que contrapôs ao meu. Foi uma contestação à voto. Né? Parabenizo Vossa Excelência aí pela dedicação e o trabalho. Mas eu não tenho dúvida, desembargador Luciano. Terminei ontem à noite, 10 horas da noite. Eu não tenho dúvida de que todos os precedentes que Sua Excelência citou, quando dizia que tinha que ser anulado os votos, é porque foi detectado uma fraude ou abuso de poder econômico. Então, se não abuso de tem poder fraude, político. vamos julgar improcedente Para a mim, eu representação. desde o começo acho que essa ação deveria ficar Eu suspensa vejo, enquanto tem um inquérito eu vejo policial. uma incongruência. Nós não Data sabemos máxima cadê o vênia. dinheiro. Procedência da representação, houve irregularidade. Não, mas os votos são válidos. Né? Eu Então, não eu não tenho tenho como dúvida. pensar assim. Porque o 30A, ele pressupõe que a pessoa gaste dinheiro de forma irregular e que isso seja visto. Aquilo que foi que apareceu numa prestação de contas. Eu vou passar a palavra para o relator. Ele sinalizou aqui que deseja. Obrigado, presidente. Presidente, quando eu trouxe no meu voto principal essa questão, eu apreciei a questão da destinação dos votos até um pouco, digamos, no meu voto eu não teço maiores comentários, porque simplesmente eu vinha seguindo, e aí quando o desembargador Rogério pediu vistas e citou qual seria o objetivo da vista, eu me concentrei mais na questão do gasto que era da ilicitude que era imputado ao representado. Então, tanto é que eu apenas fiz menção genérica no meu voto. E quando o desembargador Rogério pediu vistas, eu também, exemplo também do desembargador Luciano, eu procurei então estudar um pouco mais a fundo essa questão. De fato, eu reconheço que não há uma unicidade na jurisprudência dos TRS, o desembargador Rogério trouxe aqui de alguns TRS, mas no meu voto eu procurei seguir que o TSF, para as eleições de 2018 e seguinte, havia no TSE um entendimento anterior no sentido de que procedência dessas ações eleitorais anulava-se o voto do candidato, mantendo-se o voto para a agremiação partidária, coligação na qual ele concorreu. Mas a partir de 2000, se eu não me engano, salvo as eleições de 2018, o TSE deu uma virada de página na sua jurisprudência e passou a entender que a ação por uma ilicitude autônoma anulava não só os votos do candidato, mas também os votos da agremiação partidária ou coligação e agora federação. Nós temos aqui eu procurando aqui ver a questão no artigo 175, parágrafo 4º, que foi trazido pelo desembargador Rogério, o qual, quando trata da nulidade, diz que essa nulidade no caso aqui, nulos para todos os efeitos, os votos do candidato, mas no parágrafo 4º do artigo 175 diz que o disposto não se aplica quando a decisão de inelegibilidade ou cancelamento do registro for proferida após a realização da eleição a que concorreu o candidato, caso em que os votos serão contados para o partido. Temos essa questão do artigo 175, parágrafo 4º, mas também temos o artigo 222, que trata da anulação dos votos quando viciada de fraude, coação, uso dos meios que trata o artigo 237, que fala interferência do poder econômico, abuso de poder e desfavor da liberdade dos votos. Para o TSE, o que é que o 175, parágrafo 4º, até então vale o quê? Quando se trata especificamente das condições ou da inelegibilidade ou das condições de elegibilidade. Então, neste caso, um cancelamento posterior de inelegibilidade do candidato, condições de elegibilidade, se aplica quando se trata Alô? Pronto, quando se tratasse de ilícito eleitoral, aplicaríamos 22. Por outro lado, bem recente agora, em fevereiro, vamos aqui. Alô? Por outro lado, em fevereiro deste ano, o TSE editou, claro, para a próxima eleição que se aproxima,
a resolução 23.735 de 2024. E, bem, não sei como vai aí, por isso que eu estou aberto à corte aqui nesse aspecto. Nesta resolução, ela tratou em 2 capítulos distintos. A resolução 23.735 de 2024, ela trata especificamente dos ilícitos eleitorais. Certo? Apenas isso. E no capítulo 2, ela trata dos e corrupção. No capítulo 3, isto é um capítulo seguinte, ela trata da arrecadação e do gasto ilícito de campanha. Então, ela trata em 2 capítulos distintos, o abuso de poder, fraude e corrupção, e no outro capítulo, a arrecadação e o gasto ilícito de campanha. E aí, realmente, eu fui refletir. No artigo 10 desta resolução, sobre o abuso de poder, fraude e corrupção, diz o seguinte, eu peço aqui bem rapidinho para transcrever. Configurada a prática de ilícito que trata este capítulo, repito, abuso, fraude e corrupção, serão aplicadas as sanções legais compatíveis com a ação ajuizada, independente de pedido expresso. Observado o seguinte, na ação de investigação judicial eleitoral, a procedência do pedido acarreta, a linha A, a cassação do registro do diploma do candidato ou candidata diretamente beneficiado pela interferência do poder, com a consequente anulação dos votos obtidos. Isso aqui, repito, no abuso do poder. Já no capítulo 3, que trata da arrecadação e do gasto ilícito, fala aqui no artigo 12, comprovados captações ou gasto ilícito de campanha, será negado diploma ao candidato ou cancelado, se já tiver sido outorgado. Ponto. Então, aqui neste caso em específico, não fala da anulação dos votos. Bem, então, foi uma resolução agora do TSE, claro, foi editada agora em fevereiro, não sabemos como vai evoluir a jurisprudência do TSE nesse sentido. Eu sei, desembargador Luciano trouxe a jurisprudência e foi por isso que eu segui no meu voto, mas estou aberto aqui para a corte, aqui, eu não tenho problema nenhum com isso. Eu acho que, pelo menos por enquanto, ainda é claro, falta o desembargador Cleidson Marques, desembargador Érico e Vossa Excelência, presidente, votarem. Desembargador Daniel, você me permite só? Perfeito. Se Vossa Excelência poderia, já que está aí com a resolução 23.735 deste ano, poderia fazer a leitura, por gentileza, do artigo 4º, parágrafo 7º e 8º. E aí nós poderíamos fazer a interpretação lógico-sistemática. Né? O artigo 4º da resolução que Vossa Excelência fez menção, parágrafo 7º, especificamente inciso 1. Claro, faço agora. Parágrafo 7º, inciso 1. Né? O artigo 4, as ações eleitorais referidas a condutas ilícitas. O artigo 4º, né? Isso. Aqui estou lendo o caput, né? Sim. Quando versarem sobre o mesmo fato e foram propostos por partes diferentes ou com capitulação jurídica, poderão ser reunidas sob a mesma relatoria, no mesmo juízo, para julgamento conjunto. Aí vou pular aqui, parágrafo 7º, não é esse, desembargador Luciano? Inciso 1, parágrafo 7, inciso 1. Nas ações, parágrafo 7º. Nas ações em que aplicáveis sanções de cassação do registro do diploma ou do mandato, Que é o caso. a unidade judiciária competente certificará no momento da atuação Inciso 1. o percentual de votos que poderá ser anulado em caso de procedência do pedido. Não, sim. Até porque a resolução, ela prevê em alguns casos também a anulação dos votos, como no caso do artigo 10, inciso 1. Ela prevê isso aí. Ao que, bem, eu estou a refletir aqui, mas estou aberto aqui. Estou aberto à corte, eu não tenho problema nenhum. Eu estou a refletir e eu vim refletir sobre essa questão. Também acredito que todos receberam memoriais dos advogados do Partido União Brasil. E quando o desembargador Rogério, ainda na sessão, acho que foi de Barreira, não é isso, desembargador Rogério? Pediu vista coletiva para a gente apreciar, e ele trouxe o que é que estaria incomodando ele. Eu também fui estudar também esse assunto, porque como eu disse, eu vim seguindo aqui no caso desse preceito secundário da condenação, certo? É um preceito secundário. A condenação acarreta a cassação
do diploma, no caso, né, porque já foi um candidato, embora suplente, mas diplomado como tal. E, bem, a destinação desses votos seria um efeito secundário. E eu vi, é claro, como eu já ressaltei a Vossa Excelência, a jurisprudência do TSE, desde para as eleições de 2018, vinha aplicando que os ilícitos eleitorais, de forma geral, tornariam nulos as votações. Agora, o mesmo TSE editou em fevereiro deste ano essa resolução, em que, ora ele previu, numa sanção contrata do abuso do poder, da fraude e da corrupção, ele previu justamente, além da cassação do registro do diploma, ele previu expressamente e ainda disse, independente de pedido. Isto é, ainda que não for pedido pela parte na inicial, tem que se aplicar, independente de pedido. E ele trouxe a cassação do registro do diploma e a anulação dos votos. Já no capítulo seguinte, que trata especificamente da arrecadação e gastos de campanha, ele diz que a procedência da ação acarreta a cassação do registro ou do diploma, no caso, se já for concedido. Então, e silencia, não fala sobre a questão da anulação dos votos. Então, assim, claro, não tenho como fazer nenhum juízo de predisposição, mas estou aberto aqui, por isso que apenas fiz essas considerações, senhor presidente, aqui, para lançar aqui ao colegiado, realmente, depois que eu fui, até porque meu voto já estava preparado, antes mesmo de eu ler a resolução 23.735, foi um voto que a gente já tinha preparado há um bom tempo, e depois, quando eu li, eu vi essa questão e quero trazer ao debate. Eu acho que aqui o colegiado, aqui a gente pode decidir sobre essa questão. Apenas eu agradeço, presidente, nesse aspecto aqui. Desembargador Daniel, como eu me referi, a resolução 23.554 de 2017 não anulava os votos dados ao partido. Já a resolução 23.611, que tratou das eleições de 2022, tratou das eleições de 2020, que anularia o voto dado ao partido em posse de cassação de diploma. Já a 23.735 não é tão clara. Então, assim, a gente está aqui dando uma interpretação em mala parte, como eu falei, uma interpretação extensiva prejudicial da sua ação. Pronto, o desembargador Rogério já votou, confirma o seu voto. Nós já acolhemos o voto agora do desembargador Gleidson, nosso corregedor. Agora vamos para o decano da corte. Como voto do desembargador Gleidson Marcos Fernandes. Obrigado, senhor presidente. Cumprimento a corte, o procurador regional, doutor Samuel, os advogados e advogadas aqui presentes, o nosso deputado federal André Fernandes, dou as boas-vindas aos alunos e professores da Unifor. Bom, em relação ao processo, eu já li os 4 votos, né, do relator, 2 do desembargador Luciano e do doutor Rogério, né? As irregularidades são graves, né? Os valores expressivos e já foram bem descritos nos 4 votos avançados, como eu falei aqui. Houve fraude, gastos irregulares na campanha e, portanto, desequilíbrio nas eleições. Mormente, vantagem sobre candidatos que gastaram os recursos de forma regular. Se há reconhecimento de fraude, a consequência é a nulidade dos votos, como bem destacou o desembargador Luciano Maia. Portanto, peço vênia ao desembargador Rogério no seu voto bem lançado, as ponderações do desembargador Gleidson, mas vou acompanhar o eminente relator na íntegra. Pois não, desembargador Gleidson. Agora vamos para o último voto, penúltimo voto para o desembargador Francisco Érico Carvalho Silveira. Que o eminente relator ainda está se decidindo, né? Tem. Vai aguardar os debates, né? Vou aguardar os debates. Agora já lançou. Agora já lançou. Eu notando que ele quer deixar a peteca na mão do presidente, né? Mas vamos para o último voto, depois é que vem o da presidência. Obrigado, senhor presidente. Bom dia, eminentes pares. Gostaria de saudar Vossa Excelência e todos os pares, bem como o doutor Pedro, os advogados aqui presentes, em nome do doutor Fernandes Neto, presidente da Comissão de Direito Eleitoral, o deputado federal André Fernandes, que nos faz presente a esta sessão, bem como os alunos da Unifor, que acho que acabaram de deixar o recinto. Senhor presidente, fica até mais fácil nós falarmos, depois de 2 vistas, tantos debates, né, as ponderações trazidas pelo
pelo desembargador Luciano, pelo desembargador Daniel, bem como o voto vista trazido pelo desembargador Rogério, e as ponderações feitas pelos eminentes pares, desembargadores Gleidson, né? Todavia, também a responsabilidade aumenta, diante de tudo que já foi trazido, mas eu já adianto que realmente vou colocar a peteca na mão do presidente, porque acompanho na íntegra o que foi trazido pelo desembargador Rogério Feitosa. Inicialmente eu pensei até em trazer a Vossas Excelências a possibilidade de suspensão desse processo, diante da apuração que vem sendo feita a nível de inquérito policial. Fiz uma pesquisa jurisprudencial e realmente a questão da independência é uma coisa já pacífica, então não seria o caso de irmos por esse caminho, e trouxe aqui alguns precedentes. E aí passa a discussão de mérito, eu acho que essa questão realmente da cassação é um assunto superado por todos nós, eu acho que isso aí é diante de tudo que foi trazido, só que efetivamente a gente não aponta em momento nenhum o abuso de poder econômico. A gente tem uma dificuldade do ponto de vista de justificação dos gastos que foram feitos pelo candidato à época, o representado. Todavia, não há abuso de poder econômico caracterizado dentro do processo, bem como no voto do eminente relator, bem como no voto ratificado pelo desembargador Luciano, e muito menos no voto vista trazido pelo desembargador Rogério. A gente não caracteriza o abuso de poder, por via de consequência, a gente também não caracteriza o desequilíbrio no pleito eleitoral, capaz de trazer as ponderações e as aplicações apontadas no artigo. Então, diante dessa situação, eu realmente sigo a aplicação do artigo 175, parágrafo 4º. A gente vê que hoje o TSE, não obstante os entendimentos trazidos por todos que foram ouvidos anteriormente, tanto do ponto de vista do voto vista do desembargador Rogério, que traz situações bem específicas, o gasto com marketing de um dos candidatos, mas ainda assim não é capaz de apontar um desequilíbrio no pleito. Nós observamos que agora a resolução trazida pelo desembargador Daniel, ele aponta que o próprio TSE, a partir da resolução editada este ano, ela traz um tratamento diferente. Então, nós temos situações onde o abuso de poder econômico caracterizado, ele é aplicado e efetivamente há a nulidade dos votos. Por outro lado, nós temos a situação de que a ilicitude por si só não caracteriza a nulidade desses votos. Então, por tal motivo, diante da ilicitude, que eu acho que isso aí é um ponto pacífico dentro da corte, eu acho que a análise desse processo e pela cassação já é um ponto superado, mas as consequências disso que nós precisamos nos debruçar a partir das ponderações trazidas pelo desembargador Vistor, desembargador Rogério, eu acho que efetivamente é o que a gente precisa ter a análise mais ponderada, no sentido de que a nulidade trazer ou não reflexo para dentro do partido. E, a meu ver, não é o caso de trazer esse reflexo. O partido por si só, não do ponto de vista da não participação dele no processo, porque eu acho que tem súmula já tratando dessa situação, da ausência de litisconsórcio passivo necessário. Mas, por outro lado, não há porquê, sem dar causa a essa situação, nós temos o abuso de poder econômico efetivamente comprovado, sem termos o inquérito policial concluído nessa sistemática. Temos sim a análise da representação, concluindo pela ilicitude, que por via de consequência ela traz a cassação do mandato, mas nós não temos a consequência lógica da nulidade dos votos pelo partido, e, a meu ver, e aí sigo efetivamente tudo o que foi trazido pelo desembargador Rogério. Peço venha ao eminente relator, peço venha aos desembargadores que o acompanharam pelo entendimento, mas sigo na íntegra o que foi trazido, no sentido de que a cassação ela não tem o consecutário lógico de trazer nulidade dos votos para o partido, e não seria a hipótese de computar sim os votos para o partido. É como voto, senhor presidente, eminentes pares. Bom, desembargador Érico, muito obrigado pelo seu voto, e como o senhor jogou a responsabilidade para a presidência, que eu sou muito claro, muito objetivo, muito prático. Eu já ouvi detidamente aqui as argumentações tanto do desembargador corregedor, como do desembargador Rogério, e agora ouvi de Vossa Excelência. Então, eu vou acompanhar a divergência levantada pelo desembargador Rogério e proclamo, então, o resultado. Por unanimidade,
a Corte entendeu pela procedência da representação especial para cassar o diploma conferido a Heitor Rodrigo Pereira Freire, nos termos do parágrafo 2º do artigo 30A da Lei número 9.504 de 97. Aí agora, e por fim, por maioria, vencidos os desembargadores relator, o desembargador Daniel, o desembargador Decano e o desembargador Luciano, por fim, eu voto acompanhando a divergência tão somente para afastar a nulidade de votos e reconhecer que os votos obtidos pelo senhor Heitor Rodrigo Pereira Freire nas eleições de 2022 sejam computados para o Partido União Brasil. É esse o meu voto e aí proclamado o resultado. Muito obrigado. Agora vamos para o segundo processo. O desembargador Rogério, então, fica para lavrar o acordo, né, O desembargador Rogério lavra o acordo. Não há nem necessidade, né? Porque foi por unanimidade. É verdade. Não, é só mesmo. Exatamente. Então, por unanimidade. Ok, então, eu vou agregar no voto, então, fica a procedência da ação, é apenas o efeito secundário, obrigado. Pronto. E aí eu adoto. É só em relação à nulidade dos votos. Perfeito. Então, Vossa Excelência, agora eu vou chamar o recurso eleitoral de número 0600-016-08-2023. É um pedido de vista em sessão de 21/3. Campos Salles, a origem, relator desembargador Daniel Carvalho, recorrente Paulo César de Souza Martins, o advogado Dr. Luciano Veloso, e o assunto é recurso eleitoral em face de sentença que indeferiu o pedido de obtenção de quitação eleitoral suspensa em virtude de contas julgadas como não prestadas. Na sessão do dia 21/3 de 2024, após o voto do relator, pelo conhecimento e desprovimento do recurso, pediu vista dos autos o desembargador eleitoral Luciano Nunes Maia Freire. Já na sessão do dia 3/4, pediu o mesmo vistor, pediu a prorrogação de prazo, solicitação que foi deferida. Desembargador Luciano deferido o pedido pela presidência nos termos do artigo 71. E o resultado, eu passo agora para o nobre relator. Todos já tinham votado, né? Eu passo para o relator. Senhor presidente. Presidente, eu já votei, foi um pedido de vista, né? Vossa Excelência, pedi então, vista logo mantém a Se sua eu não me engano, posição, né? eu votei na sessão do Crato. Eu vi aqui E o desembargador Luciano pediu Vossa Quem Excelência, votou foi o então, relator. Eu reconheci a constitucionalidade da resolução, né, e a improcedência, no caso, mantive a sentença recorrida. eu passei para Vossa Excelência para saber se Ah, Vossa não, Excelência perfeito. mantém. Perfeito. Mantenho ainda. Ok, então o desembargador Luciano, que vem em seguida, também mantém. Sim. Eu já até disponibilizei meu voto. Já disponibilizou, que eu estou vendo aqui. Desembargador Rogério, também concorda? Já votei previamente, acompanhando o eminente relator, presidente. Pois não, desembargador Rogério. Eu não voto nesse aqui, porque não é quórum completo. Desembargador Gleidson também acompanha. Acompanha, eminente relator, presidente. E o desembargador Gleidson 2, é o desembargador, é o nosso decano, juiz federal. Obrigado, senhor presidente. Eu já votei antecipadamente e ratifico o voto acompanhando o nobre relator. Desembargador Érico, como vota? Acompanha o eminente relator na íntegra, senhor presidente. Bom, agora eu vou proclamar o resultado, nesse caso, do segundo processo. O resultado, a Corte, a unanimidade de voto, né, acompanha, vota no sentido de que nega provimento ao recurso eleitoral e mantém incólume a sentença recorrida. Esse é o resultado final, desprovimento do recurso. Não é isso, desembargador Daniel? Ok, então o resultado final, a unanimidade, o recurso foi desprovido. Agora vamos para o terceiro e último processo, que são os embargos de declaração no recurso eleitoral número 0600-879-909-2020. Aqui sim o quórum é completo. A origem é Pacatuba, relator desembargador eleitoral Francisco R. Carvalho, embargante Bezaliel
Ribeiro de Farias, advogado Dr. Cícero Igor Lima e embargantes Antônio Rodrigues Cavalcante Filho e outros. Advogado Dr. Hélio Parente e outros, advogado Dr. também Hélio Parente, advogado, o outro caso aqui do embargado, no caso o Partido Pacatuba, a direção municipal, o Dr. Raimundo Augusto Fernandes Neto está ali presente, né, até pediu para citar a presença dos alunos da Unifor, mas infelizmente eles tiveram que sair. E, nesse caso, o assunto embargos e declaração interposto em face de acordo deste regional, que deu parcial provimento ao recurso interposto a fim de manter parcialmente a sentença de primeiro grau. Passa, então, a palavra ao nobre relator. Obrigado, senhor presidente, mais uma vez. Traço de embaixo de declaração interpostos em face de acordo proferido por este tribunal, que deu parcial provimento ao recurso interposto pelo embargante, mantendo sentença de primeiro grau, que reconheceu a fraude à cota de gênero com o lançamento de 2 candidaturas femininas e que aplicou sanção de inelegibilidade em relação a Bezaliel Ribeiro de Farias, reformando a decisão tão somente para deixar de aplicar a sanção de inelegibilidade à candidata Elisângela Alves da Silva. Preliminar de ausência de citação. No primeiro aclaratório, o senhor Bezaliel aduz preliminarmente que o embargante não foi devidamente cientificado da presente demanda a fim de apresentar suas razões de defesa e elencar a prova que pretendia produzir nos precisos termos do artigo 22 da Lei Complementar 6490. Na ocasião, sustenta que não houve nos autos citação válida, bem como assevera que fora apresentada a defesa por advogado não habilitado pelo embargante. Da análise dos autos, verifica-se que o senhor Bezaliel fora devidamente intimado para regularizar sua representação processual nestes autos digitais, contudo quedou-se inerte. Ademais, verifica-se que quando da juntada da procuração do senhor Bezaliel, não for alegada qualquer nulidade processual. A nulidade dos autos deve ser alegada na primeira oportunidade que couber a parte falar nos autos, sob pena de preclusão, e aí eu destaco a inteligência do artigo 278 CPC e alguns precedentes. Pelo exposto, eu rejeito a preliminar trazida pelo embargante. E aí destaco o mérito. Os embargantes aduzem que o acordo vergastado restou omisso e contraditório, pois não teria se manifestado acerca de alguns pontos. Primeiro, pedido de tutela jurisdicional. Segundo, argumentos e fundamentos relevantes trazidos pelas partes para os embargantes. As provas dos autos, em especial a prova testemunhal, supostamente teriam confirmado a realização de campanha eleitoral por parte das candidatas apontadas como alvo de suposta candidatura fictícia, seja em prova testemunhal colhida na audiência, seja pela apresentação do material de campanha destas. Infere-se da leitura do acordo vergastado que esta Corte Regional analisou todas as provas e alegações trazidas aos autos. Os embaixos de declaração, por serem dotados de fundamentação vinculada, somente são cabíveis quando houver efetivamente obscuridade, contradição, omissão no acórdão. E aí eu destaco o artigo 275 do Código Eleitoral, 1022 do CPC, e bem como faço referência à súmula 1 deste tribunal, que trata exatamente da matéria dos embargos para fins apenas de rediscussão da matéria. E diante do exposto, senhor presidente eminentes pares, eu conheço os embargos de declaração para negar provimento ao mesmo. Pois não, desembargador Érico, aplicando a súmula 01 da Corte, né? Pois não, tem uma preliminar aqui, eu colho dos eminentes colegas, a preliminar de ausência de citação válida do embargante. Ela foi rejeitada. Todos de acordo? De acordo, presidente. De acordo, A Corte, à unanimidade, rejeitou a preliminar de ausência de citação válida do embargante. No mérito, o desembargador relator votou pelo desprovimento dos embargos, fundamentando sua decisão, o seu voto na súmula 01 desta Corte. Todos de acordo? De acordo, presidente. De acordo, presidente. Já tinha votado. Proclamo o resultado, então. A Corte, à unanimidade de votos, afastou a preliminar suscitada de ausência de citação válida, rejeitando-a, e no mérito foi pelo desprovimento dos embargos, aplicando o enunciado da súmula 01 desta Casa. É o julgamento. Vossa Excelência pretende fazer alguma Pela ordem, coisa? Excelência. Pois não, fique à vontade, doutor. Obrigado, bom dia a todos e todas. Primeiro, eu gostaria de requerer a Vossa Excelência, como advogado dessa parte, a execução imediata desse julgado, uma vez que
o recurso especial não teria efeito suspensivo, como é a jurisprudência dessa casa, e como determina o próprio regimento dessa casa, deve ser oficiada com marca de a zona eleitoral de Pacatuba para se fazer a retotalização dos votos nesse caso. E aproveitando já o momento que eu estou aqui, já de pé, que eu gostaria de convidar esse tribunal, já mandei esse ofício como presidente da Comissão de Direito Eleitoral, já passei o ofício a essa casa, ao doutor Luciano, presidente da EGEC, a todos os embargadores aqui presentes, que no dia 26 próximo nós teremos na OAB Ceará um evento, um seminário sobre eleições de 2024, onde todos os senhores estão convidados, são nossos convidados lá na OAB para estarem presentes. A gente constará, inclusive, com a participação de membros dessa corte, como palestrantes, e também servidores dessa casa. Então, nesse sentido, eu gostaria de reafirmar o convite feito à presidência, inclusive para a abertura do evento que se dará no dia 26, às 8h30 da manhã, com aquele atraso típico de 9 horas da manhã, que começa, né? Eu fiz 8h30 para começar às 9 horas. Então, muito obrigado, Vossa Excelência. Pois não, doutor Fernando. E quanto ao pedido, o requerimento do doutor Fernando, eu vou submeter à corte, porque aqui, nesse caso aqui, os embargos foram rejeitados por unanimidade. Eu não tinha votado, mas aí a presidência também vota, que é quórum completo, e foi por unanimidade. Normalmente, aqui a praxe, a cultura do tribunal, é de que os embargos sejam publicados. Na hora que publica o resultado dos embargos, aí dá-se cumprimento, independentemente do recurso especial. Os senhores têm alguma observação a fazer? De acordo com o entendimento de Vossa Excelência, seguindo o regimento. Também, senhor. De acordo, presidente. De acordo, presidente. Apenas publicado, presidente. dá fiel cumprimento à decisão. Pronto, então, a unanimidade, a corte deu desprovimento aos embargos e a sua eficácia, vai ser posta em prática o resultado somente após a publicação dos embargos. Então, vencemos aqui a pauta administrativa, não tem mais pauta, só à tarde a gente faz a pauta administrativa. Invocando novamente a proteção divina, dou por encerrada a presente sessão, desejando a todos um excelente dia e uma boa semana, e à tarde tem mais sessão, né? À tarde, às 14 horas, nós temos outra sessão.